Mas o Paulo Aníbal estava contando para mim que ele teve acesso a algumas informações, conversando com militares da época, que até então isso não é conhecido, pelo menos eu não tinha ouvido falar, pelo que ele me contava aqui em off. Né? Então eu gostaria que ele resumisse o caso e entrasse já, pois até eu mesmo estou querendo saber a respeito dessas novidades que tem sobre o caso, Paulo. A Operação Prato, acho que, ao meu ver, é o melhor caso nacional. Está muito acima da Noite Oficial dos Olhos. Por quê? Envolveu uma pesquisa de uma equipe militar em local, envolveu dezenas de testemunhas, envolveu centenas de aparições desses objetos com as testemunhas, envolveu uma geração de um relatório grande que ficou conhecido como Relatório da Operação Prato. Aqui o primeiro Comando Aéreo Regional, Ministério da Aeronáutica. É um documento oficial. Inclusive se tornou público para o próprio capitão Rangel Holanda, que relatou, que mostrou num programa de grande audiência. Sim. Em 97. Mas antes disso ele já tinha se aberto pro Gevaer, né? Não, foi nesse ano que foi um programa fantástico. E depois a liberação dos documentos ufológicos brasileiros para a nossa Força Aérea, a Operação Prato está no Arquivo Nacional. Então ela está muito bem descrita pela própria operação dos militares lá. Só para resumir, os militares ficaram lá, foram para a Ilha de Colares, porque está havendo muito relato chegando a eles que estavam aparecendo objetos luminosos que durante a noite estavam jogando feixe de luz em cima das pessoas, e as pessoas depois se sentiam mal, ficavam até meio com quadro de anemia. E a marca aparecia era essa daqui, não sei se vai dar para mostrar no vídeo. Sim, mas a gente tem as fotos na internet que a gente pode colocar. Essa marca. E aqui tem duas fotos do suposto chupa-chupa. Que ficaram conhecidos esses objetos. Sim, popularmente como chupa-chupa. Os populares chamavam de chupa-chupa porque parecia que sugavam sangue. Por que entrou-se nessa questão do sangue? O único posto médico que tinha local, a médica do local era a doutora Velaide. Sim. Ela chegou a fazer o exame de sangue, o hemograma, e foi detectado o baixo número das células vermelhas, das hemácias, nessas pessoas que apareciam lá com quadro pós o ataque desses carinhas. Por isso ficou conhecido como chupa-chupa. Só que não se resumiu assim a atuação dessas luzes. Houve o pouso desses objetos. Conversei com um militar que estava na reserva e trabalhou no primeiro comando aéreo lá, e conversei muito também com o Pinão Frias, que hoje ele é falecido. Ele teria sido o piloto que conduziu várias vezes o capitão Holanda. Eu queria entrar, não te interrompendo, porque existe uma versão, como muitos sabem aqui na internet, que o próprio Holanda diz que a partir do momento que o exército, a aeronáutica, desculpem, chegou em Colares, eles presenciaram esses fenômenos que estavam acontecendo, chegaram a ver luzes. O próprio Holanda disse que chegou a ver realmente uma nave pousando numa espécie de uma ilha lá, de um aterro que tinha no local. Porém, ele foi bem claro em dizer, em algumas frases que eu me lembro que eu vi na entrevista, na época do Fantástico, que existia uma espécie de respeito entre esses seres que estavam ali e os militares brasileiros que estavam ali, como se eles soubessem quem eram as pessoas que eles poderiam mexer exatamente. Mas, surpreendentemente, o Paulo estava me contando aqui em off que a história não foi bem essa. O respeito era só no começo. Tá. Então isso daí o Holanda realmente, né? Eu não lembro de ter visto ele falando, né? Isso. Agora o Paulo disse que teve o contato, né? Houve o contato mais íntimo, porque tanto o esse militar quanto o Frias. Mas só para a gente esclarecer, isso você teve essa informação conversando com um dos oficiais que participou também da. Sim, não, com o Frias e com esse militar. Que eu não sei se hoje é falecido ou não, porque eu também perdi o contato já há anos. E foram em fase de falar que todos os principais militares da equipe, aqueles que não eram, aqueles que eram fixos,
que era o quadro principal, todos, segundo eles, foram abduzidos e tinham implante. O próprio Pinon Frias, eu percebi... O próprio Coronel Holanda, talvez? Não, o Holanda eu não cheguei a conhecer, não sei. Eu só posso falar de gente que eu conheci. Mas eles afirmaram que a Holanda também tinha o implante. Esse Pinon Frias tinha um implante sob a pele, você perceber com a mão. Eu até perguntei, nunca se interessou em tirar? Não, nunca quis tirar. Mas ele me passou uma série de circunstâncias que eu considerei fantásticas. Uma delas, que ele conseguiu descrever os seres que tinham ali, por exemplo? Foram 3 tipos de seres que viram. O ser, um formato humano normal, o que inclusive conseguiu distinguir quem era, parece macho e fêmea. Havia essa percepção. Um ser mais alto, um negócio, e outro ser um pouco menor. Isso depois de muito... Porque a Operação Prato oficialmente durou uns 3 meses. Mas acho que foi no 3º mês da Operação, se for a memória, que o Frias estava dentro da nave dos ETs pousada. Não se lembra como foi conduzido até lá. Mas, porém... Quer dizer, ele estava em missão e, de repente, ele teve um apagão e foi parar lá. Sim. E só que ele queria escapar, porque ele estava praticamente preso, porque tinha um ET perto da porta e um outro ET do outro lado. E tinha uma mesa central. O ET, acho que perto da porta estava fazendo vigilância para acuá-lo, ficou um pouco distraído. O outro ET indicou para a mesa um instrumento em cima da mesa. Parece que havia discordância entre os ETs. Tipo, um queria, o outro não. Opa. Os ETs estavam discordando. No entanto que ele apontou para um equipamento dentro da mesa, em cima da mesa, que ele pegou. Ele me contando. Eu tenho gravado o verbal dele. Ele se lembra? Ele se lembra se essa interação era telepática ou via... Não, nesse caso não houve conversa, foi gesto. Foi então gesto. Não era o diálogo. Não era o diálogo, foi gesto. Ele pegou um negócio que parecia meio que perfurante, agrediu o ET. Ele saiu da porta. O Frias. O Frias. Agrediu aquele que está na vigilância perto da porta. Ele conseguiu pular da nave e rolou grama abaixo. Que a nave estava tipo uns tripés e estava um pouco alto do chão. Ele rolou. Isso eu tenho gravado. Aí ele já lembra. Ele lembra. Ele não lembra como ele entrou, mas ele lembra como ele saiu. A parte agressiva que ele teve que agredir para poder sair. E esse que ele agrediu, ele lembra como é que era? Lembra, o formato humano. Seria o homem. Tá vendo? Ele percebeu que havia discordância, entendendo que um permitiu ele sair e outro não. Isso que ele quis deixar bem claro. E toda vez que os militares vinham... Eu assisti já muitos vídeos da Operação Prato aqui no YouTube. Isso daí não tem... Eu lembro que eu já li muita coisa, mas esse isso daí não tem divulgado mesmo. Então quer dizer que isso que possivelmente o Holanda dizia que eles tinham respeito... Tinha, no começo. Mas depois virou Casa da Mãe Joana. Não, depois aí os contatos se aprofundaram. E logo... O próprio Frias, logo que estava aprofundado os contatos mais íntimos, a operação veio com ordem de Belém do Pará, do Comando Maior, para encerrar a Operação Prato. Talvez... No auge da atuação deles.